Nós estamos recebendo aqui em casa a visita do vereador Paulo Sestrem, que eu acho que Brusque toda conheceu, conhece, né, que hoje é vice-presidente da Câmara de Vereadores de Brusque e que faz um trabalho super interessante em relação à integração, comunidade e vereança, né? Paulinho, fala um pouquinho do teu trabalho pra gente. Em primeiro lugar, dizer que é uma satisfação estar aqui novamente conversando contigo, né? É sempre um papo muito gostoso. Realmente a gente entrou na Câmara de Vereadores, né, agora no pleito de 2016, com um projeto realmente diferente. Onde a gente ia e onde a gente escutou as pessoas, sempre a aproximação entre o vereador e a comunidade após a eleição era muito pequena, muito fraca. Então a gente entrou realmente para tentar fazer uma nova política. Que na minha concepção, Rosana, é transformar o político em servidor público. A partir do momento que ele entende que ele tem que servir a população, mas é realmente, ele né? vai conseguir fazer algo diferente. Então a gente está com algumas ideias muito legais, né? A gente veio com o uniforme de vereador, né? Quando a comunidade solicita uma fiscalização, a gente coloca a camisa escrito vereador atrás, sim. É legal, para mostrar que sou vereador. Exatamente. Estou aqui em nome Exato, do cabeça meu mandato. levantada, o que eu prometi em campanha eu estou conseguindo fazer, graças a Deus. É um mundo muito difícil, sim, né? Onde tem propostas, onde tem acordos, onde muitas vezes a gente percebe, né, que a população ela tem muita força, mas em alguns momentos ela não participa. E também enfraquece, às vezes, e isso é o importante tocar, né, Paulinho? Sim, porque sim. Não basta, em época de campanha, você cobrar do vereador as coisas que você precisa para o seu bairro, para a sua comunidade. Você tem que acompanhar depois esse mandato e ver se está sendo cumprido, né? Exato. Só promessa não resolve. Exato. A participação popular ela é muito importante. Nós tivemos alguns projetos polêmicos no ano passado que quando a comunidade foi, não foi só porque a comunidade foi, mas dá força. Dá uma diferença, dá né? diferença. Então, assim, para nós termos essa nova política, precisamos de um novo eleitor. O novo eleitor é esse que você falou agora. É aquele que acompanha, mesmo que o meu candidato não entrou, mas os 15 vereadores que hoje estão no município. Estão nos representando. Eles estão nos representando. Então, isso é importante, mas eu vejo já que as pessoas estão mais politizadas, tendo em vista que em 2016, dos 15 vereadores que foram à reeleição, só 5 conseguiram. Teve uma renovação de 10 novos vereadores. Perfeito. Então, isso não só em Brusque, em várias cidades. Não, a gente vê no geral. Então, a gente está numa perspectiva que esse ano, né, é mais um ano eleitoral, que aconteça, que dê uma sacudida na política brasileira. Que né? as pessoas entendam que o vereador está ali representando a sua vontade, né? Ele está vereador, ele não tem aquele mandato vitalício. Exato. Ele está porque você o colocou ali, essa é a diferença. Exato. Se ele fizer um bom trabalho, vai caber à população colocá-lo lá novamente ou não. Ou não, é. Então ele tem sempre há 4 anos o mandato dele colocado em risco. Ele está com o vereador. Então, ele que faça um bom trabalho, senão ele não volta. Exatamente isso. Não é? Exatamente isso. Essa é a ideia. E a gente vem conseguindo fazer um trabalho bem transparente, né? De prestação de contas, a gente vem fazendo, né? Estou lançando agora em primeira mão que falar para ti um site muito legal, né? Com todas as atividades que a gente vem fazendo, mais um canal em contato com a população. Então, uma coisa que eu estou conseguindo fazer é não deixar as pessoas sem resposta. Às vezes a gente não consegue resolver isso, mas a gente encaminha, solicita para quem é responsável, mas eu tento sempre dar o retorno, porque a pessoa quando nos procuram é porque ela precisa de alguma coisa. E muitas vezes, Rosana, é uma informação, muitas vezes... Uma coisinha que você pode resolver... É uma indicação, que às vezes ela vê no vereador uma pessoa que está ali no meio e consegue, às vezes, encaminhá-la. E para vocês que estão ali representando, por isso que estão representando a população, a ligação com um ou outro poder é mais fácil. Né? Eu não sei se é porque eu vim da área de trânsito, de rua e tal, eu gosto muito, né, do Centro de Formação de Condutores, eu gosto muito dessa interação com a população, com as pessoas, então, para mim isso Ninguém percebeu que você gosta do trânsito, né? Ninguém notou. Para mim isso é assim, algo leve, sabe? Algo fácil de fazer. Fácil de fazer porque então, você faz com gosto. Isso, eu não tenho problema nenhum com isso, sabe? E uma coisa também que eu acho que a população tem que começar a se ligar, né, Paulinho? Porque não foi o vereador do partido que eu gosto, ou não é o vereador que veio com a proposta do partido que eu gostaria que entrasse, mas é um representante do povo. Exato. Então, independe se o partido é A, B ou C, o vereador está ali pela comunidade, não é isso? Exatamente isso. Quando ele é chamado, quando ele vai em alguma reunião na comunidade, ele vai representando as pessoas que estão lá. Ele não sabe quem ele vai encontrar lá. Mas as pessoas que estiverem lá, ele está lá representando.
E a mesma coisa os moradores. Às vezes é feito reunião em alguns bairros. Associação de moradores. Isso, é convidado os vereadores. Às vezes é convidado os 15, aparece 2, 3, às vezes vai 10. Depende da reunião, o assunto, a pauta. O dia, o horário Isso. também, né? Então ele está lá independentemente do assunto, da pauta que ele levantar. Se ele estiver levantando para a maioria, e é isso que a gente sempre briga, né? É fazer uma legislação de prioridade. Pela cidade Pela toda. cidade. Independentemente se veio um projeto da prefeitura que eu não apoio, que eu sou oposição, ou que eu seja apoiador, o projeto é bom para a sociedade, vai votar a favor e pronto. Isso é que é importante. Isso é o mais gente. básico. A prefeitura fez algum trabalho legal, vamos bater palma, vamos parabenizar. Né? A prefeitura não fez alguma coisa tão legal, tem que receber crítica. Vamos apontar o defeito. Vamos apontar o defeito e às vezes não é aceito, porque tu às vezes não está no bloco de posição e às vezes não é aceito. Mas o legal é tu conseguir levar em consideração e sim a parte que está sendo falada na questão da crítica construtiva. É porque as pessoas veem as coisas muito como política. Isso. E não é a política, né? Você está ali representando uma comunidade. Se não é legal para a comunidade, independe da posição política. Sim. Você tem que apontar o defeito. Perfeito. E hoje é tão engraçado assim que nós estamos considerado oposição e tal, mas até agora nós votamos... Mas você faz oposição? Eu faço a oposição às coisas erradas. As então, coisas pronto. erradas está tudo certo. Mas votamos 2 projetos contra o governo até agora. Contra, que eu digo, não aprovamos a ideia. Não aprovaram 2. E aprovaram quantos? Mais de 50. Então essa oposição aí não está tão... né? É uma oposição que muitas vezes a gente faz, às vezes até o projeto sair de pauta no debate. Então, às vezes, não vai nem para votação. Sim. Teve alguns projetos que foram retirados de pauta em função de que... Vamos dar uma analisada melhor. Isso. Então, isso é legal, né? Falta um pouco, sim, de mais interação do governo com os vereadores, que não estão no bloco de posição. Era importante isso, porque muitas vezes que chega na casa, podia ser mais discutido anteriormente para ter o aval, e não somente o aval, mas o entendimento dos vereadores. Porque aí facilmente o executivo teria até mais ação na sociedade. E às vezes isso não acontece por alguma falta de... E às vezes até uma sugestão, né? Olha, se modificasse, acrescentasse mais isso, retirasse aquilo. Perfeito. Não é? Perfeito. Porque eu acho que esse trabalho em conjunto é que vai fazer a cidade crescer, né, Paulo? Quem ganha é o cidadão. Esse que precisa ganhar, esse que ganharia. Mas eu entendo que também essa legislatura está um pouco diferente, está um pouco melhor. Assim, não tem picuinha para tudo, não tem briga por qualquer coisa, né? As discussões estão sendo bem sadias, né? Em função disso, do objeto do projeto, da consequência e da causa dele. Então isso hoje está bem legal. Assim, as discussões estão sendo bem produtivas, vamos dizer assim, na Câmara de Vereadores de Brusque nessa legislatura. E você acredita que essa modificação no comportamento dos vereadores se deve a esse remanejamento, essa modificação, essa troca de cadeiras que aconteceu? Pois é, olha só, nós lançamos até o projeto na época, eu assinei junto, foi um do precursor, do vereador não poder assumir cargo no executivo. O meu entendimento é o seguinte: a partir do momento que eu sou eleito pela população, eu devo ficar na Câmara de Vereadores. Com... A partir do momento que eu saio, se eu ficar suplente, se eu ficar terceiro suplente, sem problema, né? Se tem capacidade técnica, vai, assume e tal. Mas se tu foi eleito e tu assume uma vaga no executivo, automaticamente o teu suplente já entra amarrado. Em que sentido? Como que eu, saindo da minha cadeira, representante popular, vou para o executivo, e se vem algum projeto executivo, o meu suplente votar contra, corre o risco dele sair a qualquer momento. Sair fora e eu voltar porque... né? Então esse projeto, infelizmente, a gente não ganhou no ano passado. Hoje ainda é possível isso acontecer no município de Brusque. Eu cheguei a falar aqui no programa a esse respeito, porque, óbvio, se eu for contra você que está no executivo, né, você volta para o legislativo, eu perdi o meu lugar. Então vou ficar quieta. Exatamente. E o que nós ganhamos com muito louvor foi o nepotismo. O nepotismo no município. Eu acho importante. Que não poderia ter nenhum parente de vereador, né, até terceiro grau na cargo comissionado. Isso, porque isso vai acontecer por exemplo, a minha esposa tem uma função dentro da administração, uma secretária, uma diretora e tal. O que vai acontecer? Não que ela não seja capaz, mas... Só que como que eu vou fiscalizar ela? Exatamente. É uma função do vereador. Eu vou falar assim para ela, um dia à noite nós vamos dormir, amanhã eu vou lá fazer uma fiscalização, que chegou uma denúncia, tu bota o limpa à direita, aquele negócio então, lá que eu vou lá olhar. As coisas
coisas que, né? Arruma a casa porque eu vou lá visitar. Enfim, isso é sobrinho, irmão, pai, enfim, seria uma coisa imoral. E assim os vereadores entenderam, foi aprovado, né? Isso Bacana. foi bem legal, né? Teve até alguns remanejamentos. Mas eu acho que isso é um vício que vem, vem na política brasileira, que aos poucos, né, com a modificação, com cabeças mais arejadas, vai se modificando, Mas né? mesmo assim, Rosana, ainda teve partidos políticos do município de Brusque que entraram com uma ação em Florianópolis tentando derrubar a lei, que foi aprovada aqui, entendendo que era inconstitucional e tal. E nós estudamos ela, nós entendemos que era constitucional. E está para sair agora, dia 16, a decisão realmente se vai permanecer assim ou não. Mesmo que ela não seja aprovada, ficar no nível que está, eu creio que seria muito desgastante politicamente para o prefeito voltar o que era, né? Botar novamente parentes, vereadores lá. Ele conseguiu tirar alguns, né? Tem alguns cargos que ainda a gente está em dúvida se foram exonerados ou não, mas seria um desgaste político muito grande. Para a cidade, né? Não só para ele. Eu acho que não é nem um desgaste político só, é uma desmoralização, a falta de moral Bela palavra, mesmo. bela palavra. Né? Não se encaixa muito, acho. O projeto era até mais moral que constitucional, na verdade. Não é? Porque, sim, eu acho que é alguma coisa assim que esse eleitor, esse novo eleitor, ele está vendo isso, né? Ele está vendo, poxa, eu não posso, o meu vereador tem um cargo lá, e os outros todos que ajudaram ele, por que só ele ganhou o cargo? Essa história de cargo comissionado, todo prefeito tem, e às vezes é até um trabalho importante. Não, quem está lá é o cara de confiança do prefeito, do vice-prefeito e tal. Tudo bem. Claro, eu vou botar para trabalhar do meu lado uma pessoa que eu confio. Mas, às vezes, há um exagero, né? Sim. Um abuso. É isso que a gente, às vezes... É o abuso que tem que parar, né, Paulinho? São essas situações que, às vezes, acontecem que a gente tem um contraponto. E, realmente, eu vou ter sempre esse, né? Mas, ainda bem que tem pessoas assim para... A gente entende. Né? A gente entende também a situação do governo, né? Mas, enfim, é o meu ponto de vista. A gente só diz que não deve mudar quem é ignorante, mas nesse quesito eu não mudo. Nesse quesito eu vou continuar sendo Não, é a tua maneira de ver. Esse para mim está definido, esse tipo de postura, sabe? Que bom. Que bom para nós, né? Que bom para nós que muitas pessoas pensam dessa maneira, em prol do povo e da sociedade. Nós vamos fazer um breakzinho e vamos voltar com um assunto que eu acho que é extremamente importante para você, mamãe, para você, educador. A gente volta já já. E aí, minha linda? Tudo bem? Tudo bem. Eu já deixei Silvinha para o final, porque eu e Silvinha, quando começamos a falar, toca no pau. Tá. Posso? Deu? Estamos de volta com o vereador Paulo Sestrem, que veio hoje contar um pouquinho pra gente como é o trabalho dele dentro da Câmara de Vereadores e também, né, justificar esse nós somos o trânsito aí, esse maio amarelo. Conta um pouquinho como é que funciona. Como você sabe, a gente já vem da área de trânsito, né? A minha formação acadêmica é trânsito. Na verdade, o Maio Amarelo ele foi criado em função, né, como os outros meses, né, o Outubro Rosa e outros tantos, para lembrar das vítimas dos acidentes de trânsito. E o Maio Amarelo hoje ele está na ONU, na Organização das Nações Unidas. Então, hoje, o CONTRAN, por exemplo, que é o Conselho Nacional de Trânsito, já em janeiro, já todo ano lança, né, a resolução dizendo qual vai ser a frase, como vão ser as campanhas, né, cada mês. E nós temos a Semana Nacional do Trânsito, que é em setembro, porém o trânsito ele é muito dinâmico, ele tem que ser trabalhado permanentemente. Então, esse ano foi Nós Somos o Trânsito. Cada vez mais o CONTRAN e também os órgãos de trânsito vão trazendo para a própria pessoa se inserir no sistema, ou seja, para ela saber que ela faz toda a diferença. Não adianta uma prefeitura... Ela faz parte disso. Não adianta uma prefeitura, um órgão de trânsito, a polícia militar, a polícia civil falar assim, nós temos que cuidar do trânsito. Sim, mas e o cidadão que faz o trânsito? Não tem trânsito sem pedestre, sem ciclista, sem motorista, sem motociclista. Não tem. É ele que faz o trânsito. Então ele tem que ser inserido nesses trabalhos. Né? E a gente vem aí, já por causa da nossa formação, fazendo muitas palestras esse mês aí, né, que paralelo à ação de vereador, eu tenho a palestra com o vereador, que a gente vai em instituições onde a gente é convidado gratuitamente, sem cobrar nada, nas CIPAs, nas escolas, autoescolas, empresas. E fizemos esse, né, já atingimos mais de 20 mil pessoas com essas palestras aí há alguns anos. Né? E é muito legal que a gente leva o tema 4 elementos responsáveis pela segurança no trânsito. Então eu me sinto satisfeito com esse trabalho voluntário que a gente faz, que a gente pode estar levando dicas e multiplicando segurança no trânsito, na verdade, para essas pessoas, né? Não, e é tão importante que você tenha tranquilidade de andar tanto a pé quanto de carro, né?
Porque tá uma Esse seria o doideira. objetivo, né? Não, você não sabe, você sai de casa, você não sabe se você volta, né, Paulo? É verdade. Você não sabe se você volta. Infelizmente é verdade. Hoje Né? todos que estão nos assistindo, né? Infelizmente conhecem alguém que faleceu no trânsito, né? Ou que teve um acidente grave. Né? Ou por imprudência sua, ou por imprudência de Alguém pecou ali naquele momento. E não dá para ser assim. A gente está perdendo muitos jovens dessa maneira, né? Muitos. Muitos. Em Brusque é engraçado que nós não temos uma faixa etária assim definida. Teve anos que a gente, quando estava frente ao órgão de trânsito, fizemos estatísticas junto com a Polícia Militar, até do Major Otávio na época, hoje comandante. Hoje comandante, é. Uma das estatísticas mais completas do Estado, sem dúvida nenhuma, né? E a gente percebeu que tinha anos que o idoso morria mais que o jovem, tinha anos que o jovem morria mais que o idoso, tinha anos que era meia idade. Só que uma coisa que essa tem definido em Brusque é o sexo. O masculino muito acima do feminino. Teve anos que morreram 28 homens e 3 mulheres. As meninas são mais cuidadosas. São mais cuidadosas. Estão sempre mais antenadas, né? Isso foi... Então, eu acho que é uma questão cultural mesmo, né? Sim. O homem se acha mais imortal. Vamos dizer assim, né? A mulher ela é mais cautelosa, né, no trânsito, né? Tem exceções, né? Mas lógico. Mas ela é mais cautelosa. Os números mostram isso, né? Paulinho, você estava falando, agora mudando de um polo para o outro aqui, você estava falando a respeito de educação e limites às crianças, as informações dadas às crianças. Fala um pouquinho disso pra gente. Nós tivemos uma teleconferência com o Procurador da República, o Guilherme Shelby, no ano passado, no começo do ano, onde teve o prefeito, o vice-prefeito, o secretário de Educação, no Grúpia, onde ele mostrou a realidade do Brasil nessa questão de materiais que vão para as escolas, ou levado por professores, ou pelo próprio MEC, materiais que vão contra a Constituição. Ou seja, materiais que não estão dentro da faixa etária daquelas crianças. E isso me chamou a atenção, eu fui estudar o projeto. Que seria muito precoce para aquele... Isso. O projeto, o nome dele é Criança Sem Pornografia. Foi levado para a Câmara de Vereadores esse projeto, foi aprovado por unanimidade, todos os vereadores apoiaram o projeto, foi sancionado pelo prefeito Jonas e conseguimos agora, amanhã à tarde, na verdade, né, na Sevim, no dia 16, nós vamos ter a vinda desse procurador aqui numa parceria com a Secretaria de Educação, com o Conselho de Pastores, com a própria Uniaselv, lá com a pessoa da Rafaela, que nos atendeu muito bem, que vai estar cedendo espaço lá, fazendo até o coffee break, né, com a assistência social e a Câmara de Vereadores apoiando também. Nós vamos estar fazendo um treinamento para mais de 90 diretores e coordenadores da rede municipal, falando sobre isso, porque na tua formação pedagógica, quando tu vai ser professor, infelizmente não tem o direito constitucional. Então, o que você pode ou não mostrar para uma criança. Qual é o limite, né? Até onde você pode ir. Isso. Então, lá ele vem com base, como já foi apresentado na própria Câmara, o Estatuto da Criança e Adolescente, Código Civil, Código Penal, enfim, tudo que, até onde, porque a ideia qual é? É que quem educa é a família, a escola ensina. Só que as famílias muitas vezes estão deixando tão a desejar com os filhos que ele vai pegar a educação ou na escola, ou no amigo, ou no tio do amigo, ou no vizinho. Exato. Enfim, isso vem acontecendo. Chegou um caso extremo que chegou na nossa cidade, no nosso quintal, só que a Secretaria de Educação teve sabedoria de cuidar com aquele material. O nome do livro era Emenegalda, uma princesa, esqueci o nome agora, mas qual era a história? A Emenegalda era uma princesa de 8 anos, que o pai queria casar com ela e botar a mãe de empregada. Aí qual que era a ideia? Ela não quis casar com o pai. Isso está no livro, Criança de 4ª série. Aí como ela não quis casar com o pai, ele trancou ela numa torre e só podia dar carne salgada para ela. Só que aí o que aconteceu? Ela decidiu, porque ia morrer da fome, e não ia conseguir, decidiu casar com o pai. E o pai falou, não, agora eu não quero mais casar contigo. Eu vou fazer um concurso no nosso reino. O primeiro cavaleiro que chegar lá vai casar contigo. Fez um concurso, os 3 cavaleiros chegaram junto na porta da torre, só que ela já estava morta. Isso, na nossa cidade, veio para cá, só que não foi entregue nas escolas, graças a Deus, foi segura. O MEC que mandou, Rosana, o Ministério da Educação. Gente, eu estou passada. E eu tenho esse vídeo, né? Posso comprovar. Na Câmara, se forem escutar meu pronunciamento, eu mostrei o vídeo, né? Então, assim, impactante para todos os vereadores também, né? Por isso o projeto foi aprovado por unanimidade, para evitar que isso chegue na nossa casa, nas nossas crianças. E o projeto, ele vem em função de quê, Rosana? Para proteger o professor. Porque como o professor não teve essa formação também, muitas vezes vem um material do MEC, ele se sente na obrigação de utilizar o material. Aí hoje ele tem o direito de se negar.
com essa lei municipal que a gente fez, ela é mais restritiva. Então o professor, opa, eu não preciso. Gente... Absurdo, né? Na mesma história... eu estou até sem saber o que falar. Na mesma história, em sexto, cárcere privado, né? Não, e a indução a uma criança de que ela é um objeto, né? De desejo, de prazer, e que ela tem que se sujeitar a isso, que é isso? Sim, revoltante. Na própria matéria, né, um promotor de justiça daquela cidade, né, recolheu, né, fez todos os processos legais que tinha que fazer, né, e retirou aquilo da escola também e tal. A professora deu testemunho, que ela falou que achou muito estranho. Distribuído pelo MEC, Pelo MEC. Eu posso te mandar depois. Você sabe o que é mais nojento nisso tudo? Porque eu acho que para mim a palavra é nojenta. Sim. É que isso foi feito com o nosso dinheiro. Também. É que assim, Rosana, a partir do momento... Além da destruição do valor moral da família. Isso, eu ia chegar nesse momento. A partir do momento que tu consegue induzir a criança naquela fase frágil dela, é uma fase frágil, nessa idade não está formando caráter, 6, 7, 8 anos ali. Esponjinha nessa idade. Isso, né? Suga tudo, né? Naquele momento, se tu consegue inserir aquilo e a família às vezes não está próximo, essa criança... vai achar que aquilo é normal. Isso, e não, certo. que quando ela chega com 17, 18 anos, ela escolhe a opção dela. Sim. Mas nesse momento ela não pode ela vai entender que aquilo é certo. Né? Enfim. Ai, Jesus, só Jesus na causa. Só Jesus. Paulinho, muito obrigada pela tua presença mais uma vez, como sempre, né? Quando você vem, a gente fica com aquela vontade do quero mais, mas infelizmente o nosso espaço, né, é limitado, não dá pra gente conversar um dia inteiro. Sim. Né? Mas te convido já para vir outras vezes pra gente falar mais um pouquinho sobre educação no trânsito e também sobre esses projetos que são importantíssimos, né? A educação, eu acho que é a base da nação, não tem outra maneira de melhorar esse país, né? Com certeza, não tenha dúvida. Muito obrigada mesmo pela tua presença. Eu viu? que agradeço mais uma vez a oportunidade, é sempre uma satisfação estar aqui, nesse bate-papo gostoso. Também fico à vontade de quero mais. Então, quem sabe a gente tem uma nova oportunidade. Se Deus quiser.